Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede estarmos aqui, na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado e adorado e glorificado. Os céus adoram o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Os céus, a terra, o mar, animais, vento, a natureza, eu e você, aleluia. Tudo aquilo que tem fôlego de vida, tudo aquilo que Deus criou, que Deus fez, tudo está adorando o nome do Senhor e assim cooperando para o meu bem, cooperando para o seu bem. Amém? E nesta manhã de bênção, de vitória, vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estava em oração e o Senhor me trouxe aqui hoje em Daniel, no seu capítulo 3, versículo 21. Aleluia. É uma palavra conhecida, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova. Todos os dias ela está se renovando. E em Daniel, no seu capítulo 3, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: Então estes homens, eles foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Aleluia. Esses homens aqui eram homens fiéis a Deus. Eram homens que não trocavam a Deus por nada nem por ninguém. Eram homens corajosos. Aleluia. Eram homens que confiavam em Deus. Eram homens que adoravam a Deus em espírito e em verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. 3 homens jovens. Aleluia. Arabasurimiandarabanai. 3 homens jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Aleluia. Glória a Deus. 3 homens jovens que tinham tudo, aleluia, para pecar contra Deus, para se iludir com as riquezas que existiam na Babilônia, com os prazeres que existiam na Babilônia. 3 homens, aleluia, que não tinham interesse em nada da Babilônia. Aleluia, glória a Deus. 3 homens que o que interessava para eles, aleluia, era adorar a Deus. E nós vemos aqui que eles foram atados, ou seja, presos. Prenderam eles, suas mãos, aleluia. Eles foram atados e com seus mantos, aleluia, suas túnicas e seus chapéus, nem sequer tiraram o chapéu da cabeça deles, não. Mas com suas mantas, suas túnicas, seus chapéus e suas outras roupas, aleluia, foram lançados na fornalha acesa. Eu creio que Nabucodonosor ficou tão furioso, o aspecto do rosto dele mudou. Quando eles viram
aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego desobedecendo uma ordem dele. Porque a ordem que ele deu era quando se ouvisse o som da trombeta e de toda sorte, aleluia, de instrumento, da gaita, toda sorte de instrumento de música, todos deveriam se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor que foi construída e que foi levantada. Aleluia. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não adoravam homens. Não adoravam. Eles adoravam a Deus. E eles não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Não se prostraram. E vendo Nabucodonosor que eles desobedeceram uma ordem dele, ficou furioso, o aspecto do rosto dele mudou. De raiva, de ódio, de fúria contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aleluia. E que fossem lançados nessa fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu imagino aqui, eu creio, eu vejo que a fúria dele foi tão grande que ele mandou ir lá na casa de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá nos aposentos de Sadraque, Mesaque e Abednego, e buscar também tudo que era deles e lançar também na fornalha. Porque nós vemos aqui, versículo 21 do capítulo 3 de Daniel, então estes homens eles foram lançados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, com aquilo que eles estavam vestidos no momento, aleluia, eles foram então atados, aleluia, e suas outras roupas. Então eles foram lançados também com as outras roupas deles. Por isso que eu creio que Nabucodonosor deu uma ordem para buscar os pertences, as roupas deles e lançar na fornalha de fogo ardente, na fornalha que estava sobremaneira acesa. Aleluia. E a fúria de Nabucodonosor contra nós, contra aqueles que são fiéis a Deus, que não se prostra diante do homem, aleluia, que não tem medo do homem, aleluia, que teme a Deus. A fúria de Nabucodonosor, ela é grande, aleluia. O levante de Nabucodonosor contra você que é fiel a Deus, contra você que não se prostra diante de homens, diante de estátua, diante de imagem. Aleluia! A fúria de Nabucodonosor é grande contra você, contra os seus pertences. Aleluia! Ramanai. É grande, aleluia! Mas Deus, Ele é maior. Deus é contigo. E Deus, Ele honra a sua fé. E Deus, Ele honra aquele que não se dobra. E Deus, Ele honra aquele que não nega o seu nome. Aquele que não nega, aquele que não entrega a sua adoração a outro. Aleluia, Ramanai. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E você é glória de Deus. Você é a glória de Deus na terra. Aleluia, Cantaramanai. Você é a glória de Deus na terra. Por isso, glorifique somente a Deus. Sem temer. Aleluia. Pode ter uma fornalha acesa 7 vezes mais. Podem te lançar nessa fornalha. Aleluia. Sobremaneira acesa. Mas se mantenha fiel a Deus. Versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobremaneira acesa.
As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira ardente. E aqui nós vemos que a ordem do rei, ela era urgente. Ele estava tão furioso que a ordem dele contra Sadraque, Mesaque e Abednego e contra os pertences, aquele que pertencia a eles, era urgente, tinha que ser atendida de imediato. Aleluia, Aramanai. E há uma fúria grande contra você e contra o que te pertence. O que te pertence, o que é seu, o que Deus te deu, com aquilo que Deus te abençoou. Aleluia. Com aquilo que Deus te honrou. A ordem de Nabucodonosor era urgente, tinha que ser atendida. Aleluia. E os homens que estavam ali controlando o fogo da fornalha, aleluia, eles, ao lançar ali Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, eles foram queimados. Aleluia. Do tanto que que o fogo estava quente. Aleluia. Nós vemos aqui que os homens que controlavam ali a chama do fogo foram mortos. De cima para dentro. Aleluia. E Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram dentro da fornalha sobremaneira acesa. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado dentro da fornalha. Aleluia. Eles chegaram a ser lançados. Deus não os livrou da fornalha. Aleluia. Deus não os impediu de serem lançados dentro da fornalha. Não os impediu. Mas lá na fornalha, aleluia, eles dentro da fornalha, Nabucodonosor, ele se espantou. Aleluia. Ele ficou atemorizado. Aleluia. Porque ele lançou dentro da fornalha 3 homens. E quando ele olhou, havia 4. E esse 4 foi identificado por Nabucodonosor como um semelhante a um filho dos deuses. Esse filho é Jesus Cristo, que estava dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, esfriando a fornalha. Aleluia, Aramanai. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou, atemorizado. Nabucodonosor chegou na porta da fornalha e falou com Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Nabucodonosor reconheceu que Sadraque, Mesaque e Abednego é servo do Deus Altíssimo. E você será reconhecido para a glória de Deus como servo do Deus Altíssimo. Jesus, ele vai entrar com você na fornalha. Aleluia. O Filho de Deus, ele vai entrar com você na fornalha. Não tenha medo. Aleluia, glória a Deus. Cantará manai. Deus, ele vai honrar sua fé. Aleluia. Deus, ele vai honrar sua confiança nele. Aleluia. E Nabucodonosor, que te lançou dentro da fornalha com fúria, aleluia, vai reconhecer Deus como Deus Altíssimo e vai te mandar sair para fora. Sai e vinde. Você vai ser chamado. Aleluia. Para quê? Para ser honrado.
porque Sadraque, Mesaque e Abednego foi chamado para ser honrado diante de todos que ali estavam. E você será chamado. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores e conselheiros do rei, testemunhos, grandes testemunhos, aleluia, grandes testemunhos, eles foram chamados, aleluia, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Eles foram chamados para olhar e para ver Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram chamados para examinar, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles viram, aleluia, que o fogo, ele não teve poder algum sobre os corpos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia, não teve poder, não houve nenhuma lesão nos corpos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia, glória a Deus. Ainda que você passe, aleluia, pelas águas, Deus é contigo, e pelo fogo, eles não te queimarão, nem chama alguma arderá em ti. Aleluia, Ramanai. O Senhor, ele nos permite muitas das vezes ser lançados na fornalha. Ele não nos livra da fornalha. Por mais que nós oramos e pedimos, ele não nos livra. Ele nos permite passar pela fornalha, para que o nome dele venha a ser glorificado, adorado. Aleluia. Para que ele venha a ser reconhecido como Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Não houve nenhum dano no seu corpo, nem foram chamuscados cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Aleluia. Deus vai enviar. E você será livre para a glória de Deus. Que confiaram nele. O Senhor está falando com você através desse maná do céu, desse pão quentinho. Confia no Senhor, porque ele sabe o que faz. E ele faz como melhor lhe apraz. Aleluia. Confiou nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram cumprir a palavra do rei Nabucodonosor, do homem. Aleluia. Confiou em Deus, não se prostrou. Aleluia. Aramanai, cantaramanai. Deus honrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus vai te fazer prosperar. Você que é fiel, que confia no Senhor, que não se prostra, que não se dobra diante de homens, aleluia, que confia no Senhor, aleluia, Deus, ele vai te honrar, ele vai te prosperar, tem prosperidade chegando, aleluia, tem prosperidade de Deus chegando, aleluia, Ramanai, para a glória de Deus, aleluia, amém? Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, não fique abalado não, aleluia, não fique abalado, você que confia no Senhor, você não vai ser abalado, você não vai ser frustrado em confiar no Senhor, não. Aleluia, glória a Deus. Você só tem a ganhar, porque com Cristo é vencer ou vencer. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.